Bom, são 14 anos, né? Quase uma década e meia já de muito trabalho, e acho que com esses índices ainda de pandemia, de casos infectados, né? Foi uma situação, um cenário que agravou principalmente esse tipo de doença, né? Houve um aumento muito significativo em doenças psicossomáticas, né? Quando a gente fala desse período de pandemia, o CAPS desenvolveu um trabalho muito importante, que foi de resgatar pessoas, né, que estavam precisando de ajuda e estavam nas ruas, né? Perfeito, Iago. Um prazer, Raquel. Prazer aqui estar participando de um programa desse tão interessante em diversos aspectos, por trazer tanta informação culinária e saúde, principalmente. O CAPS-AD estadual, na pandemia, ele se reinventou, assim como diversos serviços de saúde. Observe bem que foi negligenciado todas as outras áreas da medicina. A psiquiatria não foi diferente, a cardiologia, porque só se via a questão da Covid-19. Mas existia um público lá que estava ausente de qualquer tipo de prognóstico de melhora, que era aquela pessoa em situação de rua. E nós do CAPS-AD estadual, logo que começou a pandemia, que houve um período que a gente entendeu como lockdown, né? Onde todo mundo teve que ficar restrito às suas casas. Imagine, quem não tem casa, quem mora na rua. Então nós fomos junto com o Serviço Social do município, a Sencas, e o delegado Joviano Furtado, que é o delegado de costumes aqui do nosso estado, e retiramos 250 pessoas da situação de rua e internamos nos alojamentos do Castelão. Eu estava conversando com você ainda há pouco, a gente nem sabia, não sabia também que tinha tanta vaga no Castelão, né? As pessoas ficarem, né? Muita gente não sabe, inclusive, né? E aí vocês resgataram essas pessoas, mas os números são ainda maiores, né? De pacientes, de pessoas que já passaram pelos cuidados do CAPS, né? Perfeito. Se você for fazer uma avaliação de números, desde a inauguração nossa até o momento atual, foram mais de 15 mil pessoas atendidas. São mais de 1.800 pessoas que viviam nas ruas, que puderam ser retiradas e reinseridas na sociedade. E a gente gosta de dizer que a medicina, a terapia, ela não consegue fazer nada sozinho. Então, para que a gente possa chegar a esses números, a gente fez uma parceria com diversos segmentos, inclusive, por exemplo, com o SENAC. Poucos sabem, mas os pacientes que estão em tratamento conosco, além da medicação, além dos cuidados terapêuticos, eles também fazem cursos profissionalizantes. Por exemplo, eu tenho 50 pacientes que esse ano fizeram o curso de pedreiro de alvenaria pelo Grupo SESC, onde eles aprenderam uma profissão e com isso puderam voltar ao mercado de trabalho através da construção civil. Entendi. Então vocês resgatam, né? Tratam, né? Qualificam essa mão de obra, né? Até muitas vezes ensinam, né? Em alguns casos, né? E reinserem essa pessoa ali no mercado de trabalho. Ou, na verdade, até insere, porque são pessoas que nunca, né, trabalharam na vida também, né? Infelizmente, o consumo de drogas, geralmente do dependente químico, ele se inicia numa fase que a gente chama de pré-adolescência, entre 11 e 12 anos. Então, ele tira da pessoa a capacidade de ter conhecimentos adquiridos. Ela interrompe precocemente os estudos, ela não consegue entrar numa universidade, ela não consegue ter uma profissão técnica, ou seja, ela acaba chegando com 20, 22 anos, totalmente desqualificada no mercado de hoje, que você vê pessoas até com mestrado, com dificuldade de emprego. Então você tem que ver não só a questão clínica do paciente, mas também ver a questão social e econômica. Marcelo, eu acho que é o grande diferencial. Existe algum tipo de diferenciação quando a gente se trata de resgatados que são moradores de rua e usuários, para aquelas pessoas que são moradores de rua, são usuários, mas são resistentes? Elas não querem, né, de forma voluntária, passar por um tratamento. Perfeito, Iago. Olha, existem três características dos pacientes que chegam até nós. É aquele paciente morador de rua que a gente consegue resgatar, tira que ele quer realmente sair da situação. Existe o paciente que vem com a família dele, de boa. A maioria, graças a Deus, 80% são assim. Chegam com seus pais. São levados, encaminhados pela família. Pela família, ou então por alguma unidade de saúde, ou socorrão, uma UPA. Esses são mais fáceis de se tratar. Claro que a pessoa em situação de rua é mais difícil pelo abandono familiar. Certo. Que há que ter que recompor essa questão sociofamiliar. Certo. E aquelas pessoas que você coloca, que são as resistentes aos tratamentos, hoje nós, na saúde mental, eu só posso internar alguém involuntariamente
mediante um laudo que nós podemos fazer mediante um quadro de insanidade mental. Certo. Agora, um usuário de droga que não está num quadro psicótico, eu particularmente não daria nenhuma intervenção nesse sentido. Entendi. Mas então essa é a diferença. Essa é a diferença. Entendi. Agora, se a pessoa está em um quadro, até é bom para a população saber, psicótico, agressivo, com uma faca em casa, fez uso de drogas, qual o papel, o que se tem que fazer? Ligar para a SAMU. Liga para a SAMU tem uma ambulância com o corpo de bombeiros que vai poder fazer esse resgate. Entendi. Se essa pessoa está em situação de rua e é doente mental, tem transtornos, a pessoa observa claramente na sociedade. O que eu acho importante da gente informar a população, que é o seguinte, às vezes a dona de casa, ela tem um filho, ela tem um tio, ela tem um primo, que ele tem apresenta esse tipo de comportamento agressivo, ela faz ela tem essas dúvidas se essa pessoa, esse indivíduo faz o uso de drogas, mas de repente ela começa a perceber esses comportamentos agressivos, essas atitudes desproporcionais que chegam a oferecer ameaça a outras pessoas, né? A integridade de outras pessoas. Nesse caso, liga para o SAMU para poder ser feito o laudo e depois o paciente é encaminhado para o CAPS. Aí depois esse paciente, após uma avaliação da SAMU, o médico emergencista ele vai avaliar qual a necessidade atual. Pode ser que ele vá para o CAPS ou pode ser que ele vá para o SPA do Nina Rodrigues, que é o serviço de pronto atendimento, que é de observação por 72 horas. Após isso, ele é encaminhado para o CAPS de referência para o tratamento. Entendi. Perfeito, então. São 14 anos já. Hoje é o aniversário? Hoje é o aniversário, mas amanhã que vamos comemorar. Quem quiser ir, os familiares de paciente, não podemos também abraçar todos, porque nesses 14 anos é muita gente, tem um Covid ainda aí rodando, né? Não sumiu o Covid, né? A pandemia continua. Mas assim, é uma grata, realmente, comemoração, porque antes dessa unidade não existia nenhum serviço. Onde a população ia buscar ajuda, não existia caminho. Então hoje a gente pôde, com esses 14 anos, devolver dignidade, devolver caminhos a pessoas que não são marginais. Elas estão muitas das vezes marginalizadas, mas a gente tem como reinseri-lo com um tratamento adequado. Quais são o tipo de assistência que é oferecido, que são oferecidos lá no CAPS? Certo, Iago. O CAPS está localizado na rua Conde Deu, ali no Monte Castelo. O telefone é 984 30 2299. A assistência ela é integral, ou seja, cuidados psiquiátricos, cuidados médico-clínico, laboratoriais, de enfermagem, terapia ocupacional, serviço social e a reinserção por meio de qualificação para o emprego. Muita coisa, né? Muita coisa. É um trabalho que você observa de uma unidade só, mas que abrange um potencial assim de resolução que me envaidece, viu? Tá nesses 14 anos, vendo esse serviço despontar, tá aqui, podendo falar com a comunidade, saber que existe referência na sociedade para nós, é muito importante. Agradecer a nossa equipe, nossos médicos, nossos enfermeiros, que sem eles e sem a confiança da sociedade não conseguiríamos estar aqui. Entendi. Marcelo, obrigado, te agradeço e te parabenizo mais uma vez por esse aniversário e por esse domínio, né, do CAPS lá. Mande parabéns aí para toda a equipe também, tá? Em nome do nosso programa. Estou assistindo.